Obrigado, Felipe. Obrigado, Bate. Bom dia, gente. Bom estar aqui, né? Domingo, mês de julho. Alguns aí talvez estejam nas praias, nos balneários da nossa querida Belém. Me lembrei da música que Mosaico de Ravenna canta, né? Esqueci agora. Do jacaré, esqueci. Enfim, me lembrei dessa música que fala sobre Belém, né? E essa cidade gostosa, né? Alguns pensam que ainda tem jacaré andando na cidade, né? Cobra, enfim. Mas aqui é uma cidade, apesar de ser pernambucano, né? Mas eu gosto muito dessa cidade. Se você me perguntar, você tem vontade de voltar para Recife? Não, não tenho vontade de voltar para Recife. Tenho saudade de algumas pessoas que fazem parte da família. Mas saudade da cidade, se tem algum... tem um pernambucano aqui. Tem uns pernambucanos aqui, na verdade, né? Eu não tenho vontade, né? Apesar de ser torcedor do esporte. Mas enfim, gente, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por você estar aqui conosco, muito obrigado por você entender que a vida é uma igreja em que você pode escutar a mensagem do Evangelho, né? Nós somos uma igreja simples, contemporânea, bíblica e focada em Jesus. Então, tudo que nós fazemos aqui, nós entendemos que fazemos em nome de Jesus e em nome do seu reino. A movimentação da vida é em razão disto. Nós estamos aqui com o propósito de levar pessoas a um relacionamento permanente com Jesus. E isso é que nos move, é esse reino de Deus, essa utopia, né, de tentarmos viver esse reino de Deus aqui. Mas isso nos move também. As utopias são importantes, porque muitas das utopias elas nos movem, e o Evangelho também é uma dessas razões de nós estarmos aqui acreditando que nós podemos viver o reino de Deus de amor, de justiça, de compaixão, de graça, de misericórdia, isso na relação uns com os outros. E por isso que nós estamos aqui celebrando Jesus, celebrando o que Ele fez por nós. E independentemente do que vai acontecer nas nossas vidas, depois que nós sairmos daqui, ou até na nossa trajetória de existência, Ele continuará, ou precisa continuar sendo o seu Deus, e aquele Deus que ama você, que se importa com você, que investe em você. Nós estamos trabalhando ainda esse mês de junho, aí entrando no mês de julho, sobre família, mitos, sonhos e verdades. Esse é um tema que nós temos trabalhado, mas é um tema que tem mexido inclusive com a minha relação e a minha forma de enxergar a minha família, de lidar com os meus filhos, de me relacionar com a minha esposa, enfim. Isso precisa nos mover, isso precisa nos trazer questionamentos. Inclusive, eu entendo que toda a mensagem do Evangelho, toda a mensagem é pautada naquilo que os escritos sagrados, tudo isso que é ensinado, que é exposto através da palavra de Deus, isso precisa de alguma maneira mexer conosco, isso precisa de alguma maneira nortear as nossas vidas, e a partir disto, vivermos a relação saudável, não uma relação perfeita, não uma relação impecável com a família, mas uma relação saudável. No primeiro momento trabalhamos essa família de Isaac e de Rebeca, e hoje ainda nós queremos trabalhar essa família que foi desfeita, que se perdeu também ao longo do caminho, que foi um momento difícil, uma família que viveu dores, uma família que viveu lutos, uma família que teve que ressignificar todo o seu caminho. E essa família, eu estou falando da família de Elimeleque e de Noemi. Então você consegue encontrar essa história no livro de Ruth. E aí talvez você me pergunte, Valmir, quem é o grande, ou a grande, na verdade, porque são duas mulheres, né? Duas mulheres que protagonizam essa história do livro de Ruth, que é Ruth e Noemi. Se você perguntar para mim assim, para você, quem são os protagonistas
mas na verdade são as protagonistas desse livro. Seria Ruth e seria Noemi. Muitas vezes as pessoas, quando pregam sobre o livro de Ruth, dão mais ênfase a Ruth do que a Noemi. E a Noemi foi uma mulher muito importante. E é bem verdade, e aqui eu quero trazer para vocês aqui essa provocação, diria assim, inicial, e bem preliminar, porque eu já vou encerrar, é como nós lidamos com as mulheres. Que olhar nós temos para as mulheres no mundo contemporâneo? Será que nós, quando lemos o texto que as mulheres precisam ser submissas ao marido, significa que a mulher, ela não tem voz, ela não tem sonhos, ela não tem verdades, ela não tem histórias, ela não tem protagonismo na família? E a gente precisa ter o cuidado com isso, para que a gente, nessa relação com as mulheres, nós, homens, não anulem esse protagonismo que a mulher pode ter dentro da família. E aí, se você olhar o livro de Ruth, você vai ver um protagonismo de duas mulheres. A ação de duas mulheres. O caminho de duas mulheres. A importância de duas mulheres. Inclusive, se você pegar a palavra submissão, só para a gente fechar esse assunto, porque eu me proponho falar de um outro momento sobre isso, você vai encontrar 10 textos falando de submissão. Desses 10 textos que falam de submissão, na Bíblia, 9 são relacionados à nossa relação com Deus. E apenas um texto é relacionado nesta conexão entre homem e mulher. Só para você ter uma ideia, porque às vezes a gente pega o texto bíblico e dá uma ênfase e começa a inferir concepções a partir de uma leitura da pós-modernidade. E a gente precisa voltar para o texto bíblico. E a gente precisa aprender o que a Bíblia diz. E a gente precisa buscar profundamente o que o texto está querendo dizer. E a gente vê esse protagonismo de Ruth. A gente vê esse protagonismo de Noemi. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia. E eu vou ler aqui na linguagem da Bíblia a mensagem. E esse texto está escrito lá no capítulo 1 do livro de Ruth, versículo 16. Como Ruth chegou a esta conclusão? Como Ruth conseguiu compreender esta verdade que ela expõe aqui nesse texto? E diz assim, você pode ler aqui e você pode escutar. A Bíblia é a versão da mensagem, não. Mas Ruth disse, não me force a abandoná-la. Disse para quem? Para Noemi. Não me faça voltar para casa. Aonde você for, eu também irei. Onde você viver, eu viverei. O seu povo será o meu povo. E o seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, também eu morrerei. E ali serei sepultada. Que o Eterno me ajude. Nem a morte nos separará. Olha só esta conexão de Ruth com Noemi. Então, como é que começou essa história? Começou com a perda aqui rapidamente, com a perda do marido de Noemi. A família de Noemi sai com 2 filhos, Malom e Quilion, lá para Moabe, uma cidade muito hostil com Israel. Sai de um lugar que o contexto social, econômico estava muito precário, muito difícil, muito terrível. Inclusive, Neemias, no capítulo 5, o livro de Neemias, no capítulo 5, fala desse contexto.
que, por exemplo, Neemias vai reivindicar a moradia, a justiça, a habitação, porque os próprios judeus exploravam os judeus, os mais ricos, os de posses, os bem-sucedidos. Eles emprestavam dinheiro, porque aquela situação era bem difícil, e esses mesmos judeus teriam que pagar com juros o empréstimo. Quando eles não pagavam, as suas propriedades eram tomadas. Os judeus fazendo isso com os judeus. E quando eles não tinham mais a propriedade não era suficiente, eles tomavam as próprias filhas e filhos para se tornarem escravos. Alimeleque, Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, para fugir dessa terrível situação, desse terrível momento que Israel vivia, eles decidiram mudar para Moabe, que era totalmente hostil. E ali começa a tragédia dessa família. Ali começam as experiências difíceis dessa família. Ali o marido de Noemi morre. 10 anos depois, os seus filhos, já casados, um com Ruth e outro com Orfa, os 2 morrem. E o que resta desta família é Noemi, Ruth e Orfa. Lutos atrás de lutos, perdas atrás de perdas, um passado difícil talvez de ressignificar, um passado difícil de reelaborar, de processar tudo isso. Onde está Deus nessa história? Onde encontrar Deus no sofrimento? Como lidar com tantas perdas? Como lidar com um sofrimento atrás do outro? E aí Ruth surge nessa situação toda para começar a lidar com este passado. Uma mulher pobre, uma mulher viúva, num contexto de Israel muito difícil, e uma mulher estrangeira, olha só, pobre, viúva e estrangeira, que decidiu seguir Noemi no retorno a Belém, a Israel. Como viver essa história? Como viver esse passado? Como lidar com tudo isso? E aí eu queria falar um pouco sobre o passado. Como é que nós lidamos com os nossos passados? Como elaboramos os nossos passados? Como enxergamos o nosso passado? Quando você olha para a sua história, o que você sente quando você olha para o seu passado, para a sua história? O que é que chega para você? O que é que vem para você? Que sensação você às vezes é tomado pelo passado? E aí, essa ideia do passado, muitas vezes, se cria um mito da família. E esse mito é: o passado precisa ser esquecido e enterrado. Famílias que não tocam no passado. Família que não mexe no passado. Família que especialmente decidem não falar sobre traumas. Famílias que decidem não falar sobre crises. Famílias que decidem não falar sobre esses padrões familiares negativos. Famílias que decidem não falar sobre abuso. Famílias que decidem não falar sobre violência. Porque talvez estas famílias acreditem que o meio de trazer segurança e manter os vínculos fortes nesta família é não tocar no passado, é não mexer no passado, é não falar e conversar e dialogar sobre o passado.
Cara, quando você olha o livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 8 já, a gente vai entender isso. A gente vai entender isso. Que Noemi chegou com Orfa e Ruth. O texto nos induz a acreditar que Noemi, Ruth e Orfa já estavam a caminho de Israel. Aí sabe aquela situação em que Noemi, para. Eu preciso conversar com vocês. Eu preciso expor uma situação para vocês. Já no versículo 8, se o Rafa puder. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: não podemos começar, dar continuidade, sem antes de eu falar o que eu preciso falar para vocês. Porque eu quero que vocês estejam conscientes. Porque o passado, gente, ele precisa ser reconhecido, ele precisa ser confrontado, e ele precisa ser tratado à luz da verdade, da graça de Deus e da fé que nos sustenta. Se nós pensarmos que o passado precisa ser esquecido e enterrado, e eu vou falar aqui sobre isso, sobre as consequências desse passado, e das consequências que poderiam sobrevir sobre Ruth. Aí teve uma hora que Noemi chegou com as duas e disse: olha, preciso conversar com vocês. E aí começa esse diálogo. Começa essa conversa no versículo 8. Quando estavam a caminho, Noemi disse às noras: é melhor que vocês voltem para a casa de sua mãe. Porque elas eram moabitas. Elas não eram israelitas. E elas decidiram voltar com Noemi para Israel. E lá a viúva é discriminada. Lá a viúva tem a questão do preconceito. E era pobre. E era estrangeira. E Noemi queria ter a consciência e colocar isso para elas. Então eu prefiro que vocês, meninas, disse Noemi para as suas noras, voltem para lá. Volte para a casa de vocês. Voltem para os deuses de vocês. No texto que fala sofrimento, na verdade a tradução é: voltem para descansar. Descansar. Lá na família de vocês, vocês encontrarão descanso. E Noemi continua: eu não consigo dar filhos, não consigo gerar filhos para que vocês casem. Então essa questão, em outras palavras, do passado de vocês, e que vocês irão me acompanhar, é preciso que vocês enxerguem isso. Eu não dou conta de ressignificar o passado de vocês. Eu não dou conta de entregar algo para vocês, na intenção de trazer cura para este passado de vocês. Então eu recomendo que vocês voltem para as casas dos seus pais, que vocês voltem para Moabe, e lá vivam as suas vidas. Em 2 momentos essas noras choraram, e o texto diz, elas gritaram, porque elas tinham um vínculo com Noemi. Mas só uma decidiu seguir Noemi. O que eu estou querendo dizer para vocês também é que todos nós temos o passado. E esse passado não pode ser apagado. Todos nós temos uma história marcada por experiências, uma história marcada por lembranças, uma história marcada por dores,
uma história marcada por aprendizado. Mas quando nós falamos do passado, é como se fosse uma ferida aberta. Eu me lembro geralmente quando nós temos uma ferida, um machucado, o que a gente faz? Por exemplo, imagina você bateu o seu pé ou fraturou seu dedo, você vai andar assim? Hã? Não, você vai andar assim, ó, né? Protegendo o seu ferimento, protegendo o seu machucado. Mas sabe aquela coisa que parece que a gente bate exatamente naquele lugar que não era para ser batido? Sabe que quanto mais nós protegemos, nós temos a inclinação, parece Lady Murphy, né? Parece que a gente bate no lugar que não era para bater, machucar no lugar que não era para machucar. Então quanto mais nós protegemos, mais damos luz ao machucado, ao ferimento, a essa provável dor. Assim é o passado. Que às vezes pensamos que estamos nos protegendo. Sabe aquela sensação falsa de segurança? Mas quando nós vivemos alguma situação do presente, que nos remete ao passado, ai que dor, que sofrimento. E eu não estou falando para você, presta bem atenção, que lidar com o passado é coisa fácil, que é melzinho na chupeta, que é tranquilo. Eu não estou dizendo isso para você. Lidar com o passado é doloroso, é difícil, é duro. Mas é importante. Por isso que Noemi disse, eu preciso falar com vocês sobre o passado de vocês. Eu não consigo ressignificar o passado de vocês. Eu posso ser suporte de vocês, mas eu não consigo fazer muita coisa por vocês. E a segunda coisa que nós podemos enxergar nesse próprio texto, é que o passado pode nos causar afastamento. Como eu disse para vocês, sabe aquela situação do presente, que termina nos remetendo para o passado de memórias dolorosas, difíceis, sofridas, que machucam. Sabe que quando você olha para a sua família, você tem vontade de falar algumas coisas que foram dolorosas para você, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho. Mas falar sobre o passado se transformou num tabu. Tudo em nome de uma falsa segurança, de uma pseudo permanência ou preservação de vínculos. E ficamos nessa. E quando nos remetemos ao passado, a gente começa a evitar pessoas, a gente começa a evitar ambientes, a gente começa a evitar decisões. Foi muito importante para Ruth o suporte da Noemi. Foi muito importante. Depois dessa situação, a gente não escutou mais falar de Orfa, a outra nora de Noemi. Escutou? Eu desconheço. Mas você ouviu falar de Ruth. Ruth está na genealogia de Jesus. Jesus é dessa descendência de Ruth. Boaz, esposo de Ruth, se tornou avô de Davi, que foi Davi, o rei em Israel, que por sua vez citado, né? Inclusive Jesus é o quê? Jesus,
filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa história do passado de Ruth foi totalmente ressignificado. Porque foi encarado. Porque essa porta precisou se abrir. Porque essa porta precisou ser escancarada. Porque essas palavras, muitas vezes engolidas, precisam ser expostas. Esse coração cheio de mágoas, de dores, de sofrimento, precisa de cura. Com a graça, com o toque do Deus que se importa com você. Saia daqui dizendo o seguinte: eu não posso fechar o meu coração. Eu preciso abrir o meu coração para que eu tenha cura e traga crescimento para a minha vida nessa longa e bela história. Mas teve um momento da vida de Ruth que Noemi precisou fazer uma intervenção. Gente, Ruth chegou lá em Israel e aí ela precisou ter uma atitude, e isso foi positivo demais. Ela foi para o campo, ela foi colher restos de espigas, porque existia uma responsabilidade social naquela época em Israel também, daqueles que colhiam, aquilo que caía, aquele que viesse acompanhando, que eram os pobres, eles poderiam juntar essas espigas, para levarem para casa e poderem sobreviver, poderem comer, poderem se alimentar. E Ruth foi. No capítulo 2, do versículo 8, naquele momento, Boaz começou a enxergar Ruth de uma forma diferente. Não vai dizer para mim que não teve isso. Teve. Se você ver no capítulo 2 toda a movimentação de Boaz, se você hoje, a cabeça, eu sei que na mesma cabeça, mas a cabeça da mulher moderna hoje, iria perceber. Existem homens gentis? Existem. E eu acredito que existem homens gentis. Assim também como existem mulheres gentis. Mas quando a pessoa começa a elogiar, vem aqui comigo. Começa a elogiar, começa a convidar para um jantar, para um almoço. Meninas, fale aqui com toda a sinceridade. O que é que vocês iam achar? Estranho, né? Esse cara está afim de mim. É ou não é? Não é verdade? Esse cara está querendo alguma coisa comigo. Pois bem, veja no versículo 8 aí. Boaz disse a Ruth: ouça, minha filha, de agora em diante não vá colher em nenhum outro campo. Fique aqui. Com minhas jovens, observe onde elas estão colhendo e acompanhe-as. Avise os homens para não tratarem mal. E quando tiver sede, sirva-se da água que os servos tiram do poço. Continua. Ruth se curvou diante dele, com o rosto no chão, e disse: o que fiz para merecer tanta bondade? Sou apenas uma estrangeira. Eu sei, respondeu Boaz, mas também sei de tudo que você fez por sua sogra desde a morte de seu marido. Ele disse o quê? Eu também sei. Ele foi buscar informação? Ok, beleza, tranquilo. Mas a questão é a sequência disso também. Ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe, sua própria terra, para viver aqui no meio de desconhecidos. Que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, a recompense ricamente pelo que você fez. Capítulo 3 do livro de Ruth, vai. Olha só, eu vou ler aqui na minha versão, tá bom? Olha o que diz Noemi para Ruth.
E aí Ruth foi levando essas histórias, essas informações para Noemi. Noemi era uma mulher experiente, certo? E disse assim para Ruth. Certo dia Noemi disse a Ruth: minha filha, não acha que está na hora de procurarmos um lar para você, para que você seja feliz? Boaz, aquele que deixou você trabalhar com as empregadas dele, é nosso parente próximo. Eu fiquei pensando sobre esse texto. Eu não quero inferir aqui meus pensamentos viajantes sobre esse texto. Mas também eu fiquei pensando, por que Noemi falou isso para Ruth? O que motivou Noemi a falar isso para Ruth? Primeiro, eu fiquei pensando, será que Noemi percebeu de repente, essa dependência emocional? Minha filha, está na hora de você criar asas e voar. Está na hora de você tomar uma atitude, filha. Já faz tempo. O passado não se repete. O passado se repete quando nós estamos presos ao passado. Perdoar não significa esquecer. Significa que as dores não terão mais eco para o seu presente e para o seu futuro. Que você não está mais aprisionado às suas dores do passado. Isto significa perdoar. Perdoar é seguir adiante. É olhar para o passado e dizer assim: puxa, como isso foi doloroso. Como isso foi difícil. É olhar para o passado e falar assim: eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso. Como eu posso lidar com esse passado? Cara, e por isso que Deus foi muito importante na vida de Ruth. Existem duas coisas importantes para lidar com esse passado. Primeiro, depende de você, não necessariamente nessa ordem. E segundo, depende de você estar aberto para o Deus que é suficiente na sua vida. Sabe a vida cristã, que nós conversamos ontem no Repense? A vida cristã é Jesus, e Jesus habita em nós, e se Ele habita em nós, Ele é suficiente para nós, e nenhuma sensação de falta, ou até mesmo de escassez, serão suficientes para te deixar preso a este passado de dores, que compromete o fluxo desse presente, o fluxo e a vida para o futuro. Que em nome de Jesus, desse Deus que se importa conosco, você possa sair daqui enxergando essa presença de Deus na sua vida, desse Jesus que disponibiliza graça sobre graça, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se você se enxerga e diz assim: está sendo difícil, é doloroso, você não vai conseguir sozinho, você não vai conseguir sozinha, você precisa de amigos, você precisa de suporte. Você não vive neste mundo sozinho. Você não vive neste mundo sozinha. Ruth escolheu a pessoa certa. E por isso que Ruth disse: aonde você se enterrar, eu vou me enterrar com você. O seu Deus será o meu Deus. A sua terra será a minha terra. Isto é vínculo forte. Mas Ruth diz assim: você é importante para mim. Assim como eu descobri, a partir do seu exemplo, o quanto Deus pode ser também importante para mim. Então eu vou te abraçar, Ruth. Eu vou te abraçar, Noemi, melhor dizendo. Mas eu vou abraçar o Deus
que vai me dar sustentação para a vida. E o Evangelho de Jesus se propõe a fazer isso. A graça de Jesus, que alcançou Ruth, não alcançou Ruth? Como a graça de Deus alcançou Ruth? Através de Noemi. Como a graça de Deus se presentificou na vida de Noemi? Através de Ruth. Porque depois que Ruth casa com Boaz, ela entrega o filho também para Noemi cuidar. Isto é graça. Não vivemos neste mundo sem a graça de Deus. Onde eu enxergo graça é aqui nesse livro de Ruth, é nesta relação das duas. Que caminho de estabelecimento de vínculos você está tendo? Quem são seus amigos? Quem são suas amigas? Qual a sua rede de apoio, de suporte? Quem é a pessoa que você vai olhar assim, olho no olho, e diz assim: eu preciso falar contigo, cara. Está sendo difícil. Está sendo doloroso. Está sendo cruel para mim. Eu preciso de uma escuta. Eu preciso de um amigo. Eu preciso de uma amiga. Eu preciso de um companheiro, de uma companheira. E eu escolhi você para ouvir isso de mim. Eu escolhi você para escutar as minhas dores, porque eu sei quem você é. Quem são os nossos amigos que nos darão suporte? Nós não damos conta das nossas vidas sozinhos. Não damos conta disso. Não permita que o seu passado ecoe no presente, comprometendo suas escolhas e o fluxo da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que as nossas famílias possam romper o silêncio que muitas vezes nos aprisionou emocionalmente. Talvez alguns tenham dificuldade de falar que eu amo. Eu amo papai, eu amo meu filho, eu amo minha esposa, eu amo meu amigo, eu amo a minha amiga. Tenho dificuldade de expressar isso, de pôr isso para fora. Uma coisa que nós aprendemos, só para nós encerrarmos, no Repense ontem, que a vida cristã é sobre receber, é sobre celebrar e é sobre compartilhar. Eu recebo, eu celebro e me alegro, mas eu compartilho amor, o amor de Deus que está em nós, que está em você, que está presente em nós. Não permita que você seja guiado, que você seja conduzido, que você seja carregado pela mão, pelo seu passado. E extraia de você aquilo que é belo de Deus na sua vida. Que em nome de Jesus, o Deus seja suficientemente bondoso, generoso e amoroso que é em nossas vidas. E todos possam dizer: amém.